Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos começar. Na metade da década de 1960, o deserto do sudoeste dos Estados Unidos era palco de testes secretos. Foguetes cruzavam os céus de instalações militares e a corrida espacial alimentava tanto o orgulho nacional quanto a inquietação popular. Socorro, uma pequena cidade no estado do Novo México, vivia sob a sombra do campo de provas de White Sands e de bases aéreas próximas, acostumada a estrondos distantes e trilhas de fumaça que riscavam o horizonte. Nesse cenário de tecnologia acelerada e segredos oficiais, um episódio atravessou a rotina de uma tarde comum e desde então tornou-se um dos casos mais intrigantes da ufologia, o encontro do policial Lonnie Zamora com um objeto desconhecido nos arredores de Socorro em 1964. No final daquela tarde, Zamora patrulhava as ruas quando notou um veículo em alta velocidade e iniciou uma perseguição. Interrompeu a manobra ao ouvir um rugido incomum e avistar, ao longe, um clarão azul esbranquiçado próximo a um antigo depósito de dinamite nas colinas a sudoeste da cidade. Convencido de que poderia se tratar de um acidente ou de uma explosão, deixou a estrada principal e avançou por um caminho de terra. A cada curva, o vento trazia um cheiro acre e leve poeira se erguia do chão seco. Em um desfiladeiro raso, ao olhar para baixo, Zamora viu um objeto ovalado e brilhante pousado sobre o terreno irregular, apoiado em estruturas que lembravam hastes de aterrissagem. Ao lado, distinguiu duas figuras pequenas, vestidas com trajes claros, que pareciam examinar o solo. Um dos seres teria virado a cabeça na direção da viatura, gesto breve e silencioso que gelou o sangue do policial. Zamora estacionou, comunicou-se às pressas com a central e aproximou-se a pé em busca de melhor visibilidade. Subitamente, ouviu um aumento súbito do estrondo, como se um motor entrasse em plena potência. Uma chama intensa, azulada e alaranjada, surgiu sob o objeto, erguendo poeira e detritos. O calor e o barulho fizeram o policial recuar e buscar abrigo atrás da porta do carro. Em poucos instantes, o artefato elevou-se em linha quase vertical, pairou por um breve momento além do cume e então partiu em direção ao sudoeste, ganhando altura de forma rápida e regular até desaparecer contra o céu pálido do deserto. O silêncio voltou tão de repente quanto o ruído cessara, deixando para trás o cheiro de algo queimado e uma clareira ainda tremulante de calor. O primeiro a chegar em apoio foi um sargento da Polícia Estadual, que encontrou Zamora visivelmente abalado. Juntos, inspecionaram o local, registrando marcas incomuns, depressões no solo dispostas de modo simétrico, vegetação chamuscada e áreas de solo endurecido, como se tivesse sido submetido a alta temperatura. Pouco depois, a área foi isolada e recebeu autoridades que, para uma cidade pequena, chegavam com rapidez notável. Um capitão do exército lotado em White Sands e um agente federal participaram das primeiras medições e fotografias, recolhendo amostras de solo e vegetação. Os relatos indicam que a equipe tratou o caso como potencial incidente com equipamento experimental, hipótese plausível dada a proximidade de instalações militares, mas, à medida que checagens internas não apontavam para voos ou testes naquele horário e setor, a situação ganhou contornos de enigma operacional. A Força Aérea, por meio do projeto Blue Book, enviou investigadores e compilou depoimentos, croquis e análises laboratoriais. O dossiê incluiu o testemunho detalhado de Zamora, descrições das marcas de pouso e da vegetação queimada, além de fotografias registradas ainda com o solo quente. Anos depois, documentos liberados confirmariam que o caso permaneceu classificado como não identificado. O próprio Zamora, tido por colegas e moradores como um homem discreto e avesso a exageros, sustentou o relato de forma consistente, embora tenha sido aconselhado, segundo alguns envolvidos, a omitir detalhes específicos de um emblema vermelho visto na lateral do objeto, tática destinada a separar relatos derivados de boatos de possíveis testemunhos independentes. Além do encontro principal, surgiram indícios secundários. Moradores relataram ter ouvido um estrondo incomum no mesmo intervalo de tempo, e um comerciante local disse ter recebido a visita de viajantes que afirmavam ter visto um objeto brilhante nos céus ao sul da cidade. Embora essas observações não oferecessem a precisão de um registro instrumental, formavam um pano de fundo coerente com a narrativa do policial, compondo uma rede de percepções espalhadas por poucos minutos críticos no fim da tarde. As tentativas de explicação se acumularam. A mais imediata foi a de um teste militar, talvez um protótipo de veículo de pouso com jatos direcionais. Contudo, checagens de agenda, notificações de voo e controle de espaço aéreo não confirmaram atividade compatível nas imediações. Helicópteros e aeronaves convencionais também foram considerados.
Mas as características descritas, a ausência de ruído prolongado típico de rotores, o padrão das marcas no chão e a queima localizada da vegetação fragilizavam essa possibilidade. Outra hipótese ganhou fôlego anos depois, a de uma fraude elaborada por estudantes do Instituto de Tecnologia local. Embora tentadora por explicar a criatividade do cenário, a ideia exigiria um aparato capaz de produzir chama intensa, ruído controlado, voo estável e de deixar 4 depressões simétricas em terreno irregular, sem outras evidências mecânicas de suporte, algo logisticamente complexo para uma brincadeira estudantil, sem que nenhum participante, ao longo de décadas, apresentasse provas sólidas ou confessasse detalhes operacionais verificáveis. O tratamento oficial do episódio, com a pronta presença de militares e de um agente federal, somado ao desmentido de operações conhecidas e a conclusão do projeto Blue Book como não identificado, conferiu ao caso uma aura singular. Pesquisadores civis, entre eles nomes de referência da época, examinaram o local e conversaram com o policial, chegando a avaliações convergentes, a de que a probidade do testemunho era alta e a de que as evidências físicas eram incomuns e resistentes a explicações triviais. Ao mesmo tempo, cientistas céticos apontaram que a ausência de prova não é prova de ausência, destacando o risco de se romantizar lacunas documentais que podem nascer de falhas de registro, memória seletiva ou coincidências perceptivas. Passadas tantas décadas, o caso Loni Zamora e o Wilfo de Socorro permanece como um mosaico de dados sólidos e perguntas em aberto. E há um cenário documental robusto, com fotografias, amostras coletadas e atas de investigação. Há um protagonista de reputação íntegra e há um contexto geográfico que comporta tanto a tecnologia avançada quanto o erro de identificação. Ainda assim, não surgiu uma solução consensual que abarque todos os elementos de forma convincente. Entre um experimento não catalogado, um artefato convencional mal interpretado e um evento verdadeiramente extraordinário, a balança continua em equilíbrio inquieto. O deserto do Novo México guardou, naquela tarde de 1964, marcas no chão e um silêncio que nenhum relatório conseguiu preencher por completo. E é justamente nesse silêncio, onde a evidência resiste e a explicação não chega, que o mistério de Socorro mantém seu fôlego e segue a nos interpelar.